Na sua empresa existe humanização corporativa? E não, não é aquela iniciativa bonitinha do Departamento de Recursos Humanos. Não é uma pauta de bem-estar superficial e, definitivamente, não é algo que se resolve com tipo aulas de yoga gratuitas na sexta-feira. A verdadeira humanização é uma ciência exata e sistêmica. Ela lida com biologia, neurologia e, olha só, com uma matemática implacável de como o ambiente de trabalho moderno está literalmente adoecendo as pessoas em massa. A humanização não é uma caridade da empresa, mas tipo como um movimento civilizatório, uma exigência evolutiva para a sobrevivência dos negócios. Hoje em dia, muitas corporações compram pacotes de palestras motivacionais ou contratam aquelas plataformas de terapia por aplicativo para cumprir tabela. Muitas vezes só para justificar que estão atendendo a NR1, a norma regulamentadora brasileira, que é a mãe de todas as normas e que exige o gerenciamento de riscos ocupacionais, tipo os riscos psicossociais. O discurso corporativo diz assim: ah, nós cuidamos das pessoas, a gente oferece terapia. Mas essa abordagem está olhando para o sintoma e ignorando completamente a doença. O erro conceitual enorme aí é tentar consertar o indivíduo sem olhar para a engrenagem que está quebrando esse indivíduo. A premissa é muito clara. Quem produz os riscos é o ambiente, não as pessoas. O ambiente em que a gente trabalha condiciona, molda e, na maioria das vezes, violenta o comportamento humano. É uma violência invisível, que ativa mecanismos primários de sobrevivência no nosso cérebro. Pagar terapia para um funcionário que está exausto e depois devolver esse cara para o mesmo departamento com metas e chefia abusiva é como se fosse enxugar gelo. É como tratar psicologicamente uma criança e devolver ela para um lar disfuncional e violento. A terapia nesse cenário corporativo tóxico vira só um paliativo. É só para a pessoa suportar o insuportável por mais um tempinho. Agora, considerando que oferecer terapia ou um apoio psicológico é algo positivo por si só, ou seja, a empresa pelo menos está dando uma ferramenta de suporte, onde que a definição de humanização se separa dessa ajuda clínica. Veja bem, ajuda clínica é super válida, claro, mas ela não é humanização corporativa. A humanização estuda o cruzamento cirúrgico entre o ambiente de trabalho e o funcionamento humano. Ambiente sendo as regras, os processos, os fluxogramas, as políticas, os prazos absurdos. E o funcionamento humano é estruturado em torno da nossa personalidade e de umas 50 necessidades básicas, necessidades que vão desde segurança psicológica até a necessidade de autonomia, de reconhecimento, de pertencimento. Se o processo que a empresa desenhou agride sistematicamente qualquer um desses fatores, o ambiente é violento, e nenhuma quantidade de terapia no mundo compensa um ambiente que agride a tua biologia 8, 10 horas por dia. É uma equação estrutural. Se a regra da empresa esmaga a necessidade humana, o resultado é a violência institucional. Treinar o cérebro do funcionário para resiliência usando neuroplasticidade e adequar as regras de trabalho para não massacrar as necessidades dele, reduz o adoecimento de forma drástica. Porque um funcionário menos doente e menos estressado beneficia diretamente a produtividade. É um ecossistema completo. Se a ponta do sistema está saudável, o sistema todo respira melhor. Nossos avós trabalhavam 12 horas por dia no chão de fábrica, não tinha ar-condicionado, não tinha ginástica laboral, não tinha mesa de ping-pong e a gente não ouvia falar de epidemia de burnout. A jornada de trabalho diminuiu, o conforto físico nos escritórios aumentou muito, mas o esgotamento mental explodiu. O que foi que mudou de lá para cá? Se a gente conectar isso a um cenário maior, a resposta está numa mudança de paradigma corporativo que ganhou força ali a partir dos anos 2000. No passado, o contrato de trabalho era pautado por uma entrega puramente técnica. A gente vinha de um cenário de escassez. Você ia lá, apertava o parafuso e ia embora. O trabalhador precisava operar a máquina ou fechar a contabilidade. A empresa comprava a força de trabalho física, mas a identidade da pessoa, o jeito de ser dela, ficava intacto. Ninguém se importava se você era sorridente ou fechado, desde que a peça ficasse pronta. Mas, a partir dos anos 2000, com a economia de serviços dominando, os processos de avaliação de desempenho começaram a cobrar as tais das competências comportamentais. O comportamento passou a ter o mesmo peso, ou até mais, do que a competência técnica. O comportamento é um produto direto da personalidade. Você não tem como desvincular um do outro, não tem. Uma laranjeira não pode dar melancias. É biologicamente impossível. Mas o mundo corporativo moderno exige todo santo dia que os profissionais entreguem comportamentos que simplesmente não existem na matriz da personalidade deles. Imagina um gerente de segurança corporativa ou um cara de compliance. O perfil ideal para esse cargo é ser um cara metódico,
analítico, muito focado em regras e até meio desconfiado. Afinal, o trabalho dele é prever risco e evitar problema. Alguém que gosta de rotina e de ler manual. Mas aí, subitamente, a nova cultura da empresa decide que todos os líderes precisam ser inspiradores. O líder do futuro. E na avaliação de desempenho, passam a exigir que esse gerente de compliance, que é super prático e reservado, seja um comunicador carismático, um animador de palco, quase um marqueteiro interno. Nós somos seres sociais, certo? Todo mundo veste algum tipo de máscara no trabalho. Faz parte da etiqueta profissional, da convivência. A gente não pode simplesmente agir no escritório do mesmo jeito que age, largada no sofá de casa assistindo TV. Então, aonde fica a linha entre essa adaptação necessária para conviver em sociedade e a criação de uma máscara que te leva direto para adoecimento? Bem, a adaptação social, a etiqueta de dar bom dia, de ser cordial, isso exige um esforço consciente, mas é um esforço leve, é moderado. O problema de verdade surge quando a exigência da empresa contraria os traços fundamentais da tua personalidade no nível de ameaça. Quando a empresa atrela o teu emprego, o teu salário a um traço que você não tem naturalmente, o teu cérebro entra em estado de alerta máximo. E aqui, a biologia explica tudo. Forçar um comportamento que não é natural, não é processado pelo nosso lobo frontal, que é a parte lógica, a parte consciente, onde a gente gerencia a educação básica. Esse estresse contínuo aciona a amígdala, o centro do nosso instinto puro de sobrevivência. É o mecanismo de luta ou fuga. Então, a pessoa cria uma persona, uma versão meio que falsificada de si mesma, não por educação, mas por puro pânico de ser demitida. Ela vira uma persona de sobrevivência e manter essa persona ativada pela amígdala, 8, 10 horas por dia no escritório, tem um custo de energia cognitivo colossal. É daqui que surge a fórmula fundamental do adoecimento corporativo. A distância entre essa persona, que é a máscara artificial, e a verdadeira personalidade do indivíduo é o que dita o tamanho exato do transtorno de ansiedade e do burnout. Quanto maior é o abismo entre quem você é e quem a empresa te obriga a ser para pagar as contas, mais rápido o teu sistema nervoso entra em colapso. Nossos avós, eles entregavam a força física, mas a laranjeira continuava sendo laranjeira. E hoje, o mercado exige que a laranjeira finja ser melancia o dia inteiro. E essa explicação joga uma luz enorme sobre aquela obsessão do mercado pelo tal do líder ideal. A gente abre o LinkedIn hoje e parece que existe um exército de clones. Todo mundo igual. Todo gestor precisa ser aquele perfil alfa clássico. Dominador, extremamente entusiasmado, o visionário que fala alto e arrasta multidões. O que é um erro estratégico terrível das empresas, porque traços de temperamento, seja aquele expansivo e diretivo do perfil alfa, ou um perfil mais conciliador e metódico do beta, são traços majoritariamente inatos. Nenhuma dinâmica de grupo de fim de semana num hotel fazenda vai transformar a biologia de alguém. Não tem abraço em árvore que mude a genética. E olhando para a operação real de uma empresa, você definitivamente não quer um exército de alfas. Uma organização onde todos os chefes querem apenas dominar, inovar o tempo todo e ser o centro das atenções seria um caos improdutivo. Seria uma disputa de egos interminável, enquanto o trabalho prático, que é o que paga a conta, fica parado. O que as empresas realmente precisam ali na base e no meio da operação não são visionários magnéticos. Eles precisam de excelentes gestores de processos. Gente que saiba fazer a máquina rodar. Gestores que conheçam profundamente o fluxograma do departamento. Que saibam a descrição exata de cada cargo debaixo da sua supervisão. A liderança eficaz é muito mais sobre clareza organizacional do que sobre carisma. Então, o que tudo isso significa na prática? E se o chefe direto for simplesmente abusivo ou super desorganizado? Como que a empresa garante que essa teoria não fique só no papel? Como garantir que a humanização não dependa da boa vontade de um gerente específico, para não virar só um pôster bonito na parede da recepção, né? A regra de ouro para resolver isso é muito pragmática. Onde o humano falha, a regra deve sustentar. É o pilar da coisa. A humanização requer organização. Ela precisa ser traduzida em documentação rigorosa. E para isso, é recomendável a criação de uma comissão especial para tratar do assunto. Uma comissão que atue de forma independente, monitorando o ambiente através de ouvidorias com poder real de veto, aplicando regras de compliance comportamental e auditando as avaliações de desempenho. O papel dessa comissão é pegar cada regra nova da empresa, cada meta nova estipulada, e cruzar com as necessidades humanas para garantir que não tem violência embutida no processo. Se um líder for abusivo, o sistema rastreia o desvio rapidamente.
A humanização se torna uma métrica auditável e não um favor do teu chefe. Isso blinda a cultura da empresa, né? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se a cultura humanizada depende inteiramente da figura de um chefe bonzinho, ela não é uma cultura da empresa. É só um traço de personalidade daquele indivíduo. A verdadeira meta de uma corporação moderna, então, é institucionalizar o respeito de uma forma que ele se torne autossustentável. A máquina tem que continuar rodando de forma humana, mesmo que a diretoria inteira seja trocada amanhã. A empresa não tem só um CNPJ ou um quadro de missão, visão e valores. A empresa possui uma personalidade corporativa própria. Ela funciona como um indivíduo. Ela desenvolve um superego, ela tem crenças limitantes e ela tem traumas reais. Por exemplo, se uma empresa passou por uma crise financeira gravíssima e quase faliu há 10 anos, a personalidade dela hoje pode ser super paranoica, hipercontroladora, refletindo o trauma do passado. E isso introduz uma questão importante que é o ciclo de maturidade corporativa. É preciso ser muito realista. Nem toda empresa está pronta para ser humanizada hoje. Tem degraus para subir, tem uma escada evolutiva. Primeiro vem a estrutura, que é o básico para funcionar. Depois o estabelecimento de processos. Em seguida, vem a gestão eficiente desses processos. E só lá no topo dessa escada é que se atinge a humanização. Porque se você pega uma empresa que está vivendo no caos absoluto, sem processo nenhum, apagando incêndio todo dia, só para conseguir pagar os boletos no fim do mês, essa organização está operando em puro instinto de sobrevivência. Ela não tem energia disponível, nem maturidade estrutural para focar em humanização profunda. Tem que arrumar a casa primeiro. Não dá para discutir a cor das cortinas se as paredes estão desabando. E falando nessa maturidade, tem um choque de realidade sobre o nosso mercado aqui no Brasil que é muito revelador. O Brasil tem o segundo maior índice de burnout do mundo. E o argumento para explicar isso não é só a carga horária, mas um choque genético e cultural. Existe uma incompatibilidade profunda entre a cultura gerencial que a gente impõe nas empresas e a base social do trabalhador brasileiro. Porque a gente tenta copiar tudo de fora, né? A gente copia o modelo corporativo norte-americano, que historicamente é focado naquela hiperprodutividade constante, o resultado a qualquer custo financeiro. O tempo é dinheiro levado ao extremo. Só que a formação cultural e até genética da nossa população tem matrizes muito fortes na Europa e na África. São paradigmas que valorizam profundamente o tecido social, o convívio, aquela pausa para o cafezinho, a troca de ideias, a criatividade espontânea, a busca por significado nas relações do dia a dia. E aí, quando você pega uma força de trabalho que tem essa sociabilidade e conexão como pilares da vida e impõe a ela um sistema gringo, frio e predatório, o sistema entra em curto-circuito. A conta chega. O adoecimento nacional em massa que a gente vê hoje é basicamente a resposta do nosso organismo social, rejeitando um ambiente que tenta suprimir aspectos da nossa própria cultura. Tentar rodar um software pesado num sistema operacional que foi desenhado para outra coisa. A humanização não é uma modinha passageira de arregar. É um movimento civilizatório. No início do século XX, com Taylor e Ford, a sociedade precisou criar normas para organizar a linha de montagem física, né? Décadas depois, o meio ambiente começou a entrar em colapso, e a resposta foram as regulamentações ambientais severas, tipo as normas ISO 14000. E o argumento final é que agora a gente chegou na fronteira da regulamentação do humano. O desmatamento psicológico dentro dos escritórios chegou no limite. Ninguém aguenta mais. As novas gerações se recusam a trabalhar apenas pela lógica da sobrevivência. Elas buscam propósito e adequação à personalidade delas. Então, as empresas que não se humanizarem vão perder talentos, clientes e vão deixar de existir. É adaptar-se ou desaparecer. Para amarrar tudo, humanização não é oba-oba. É um sistema rigoroso de gestão de regras, processos e cargos que respeitam as necessidades humanas. O objetivo é um só: evitar a criação de personas doentes. É uma mudança de paradigma estrutural. Mas, se a distância entre quem somos e a persona que criamos dita o tamanho da nossa ansiedade, o que vai acontecer agora que a inteligência artificial está reescrevendo as regras de eficiência nas empresas? Será que a gente vai ter que criar novas personas para provar nosso valor contra algoritmos perfeitos? E como essa nova adaptação forçada vai impactar o que resta da nossa saúde mental? Vocês estão conseguindo ser quem são ou estão sendo laranjeiras forçadas a dar melancias? Pensem nisso. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso.
É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa. Um abraço e até a próxima.